بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta última aula acerca das condições de La ilaha illallah. Estas aulas que são baseadas neste livro intitulado شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ أحمد النجمي رحمهم الله. As obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer, do autor, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, com a explicação do Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahum Allah. Então o autor disse, quanto à sétima e última condição de La ilaha illallah, quanto à sétima e última condição de La ilaha illallah, é al-qabul, é a aceitação. É a aceitação que se opõe à rejeição. Que se opõe à rejeição. Então, a sétima e última condição de La ilaha illallah é al-qabul, é a aceitação. E a aceitação se opõe à rejeição. E a sua evidência, a evidência de que a aceitação é uma condição de La ilaha illallah é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 23, 24 e 25 de Surat Az-Zukhruf: e assim, antes de ti, ó Muhammad, jamais enviámos a um povo admoestador algum, sem que os seus opulentos habitantes dissessem: por certo, encontramos os nossos antepassados sobre uma religião, e por certo que seguimos os seus traços. Ele disse, isto é, o admoestador enviado por Allah: mesmo se eu vos venha com uma melhor direção, com uma melhor orientação que aquela sobre a qual se encontravam os vossos antepassados, eles disseram: por certo, nós descremos naquilo com o qual vocês foram enviados e vingamo-nos deles. Então, olha como foi o fim dos desmentidores. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e assim, antes de ti, ó Muhammad, jamais enviámos a um povo admoestador algum, sem que os seus opulentos habitantes dissessem. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a um povo que lhe
voltou as costas. E foi assim com todos os outros mensageiros e profetas que vieram antes do último, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, cada vez que enviou um admoestador, um mensageiro, um profeta, então os opulentos habitantes dessas comunidades, desses povos, disseram, por certo, isto é, disseram a este admoestador, a este profeta, a este mensageiro, lhe disseram, por certo, encontramos os nossos antepassados sobre uma religião. E por certo que seguimos os seus traços. Isto é, tu vieste com uma mensagem, mas nós preferimos permanecer sobre a religião dos nossos antepassados. Então, o admoestador, enviado por Allah subhanahu wa ta'ala a cada um desses povos, lhes disse: mesmo se eu vos venha com uma melhor direção que aquela sobre a qual se encontravam os vossos antepassados, quer dizer, vocês vão voltar as costas àquilo que vos trago da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e continuar e permanecer sobre a religião dos vossos antepassados, mesmo se a direção e a orientação com a qual vos venho é melhor. Então, esses povos responderam: por certo, nós descremos naquilo com o qual vocês foram enviados. Esta é a resposta dos habitantes opulentos dessas comunidades, desses povos aos quais foram enviados admoestadores. Disseram, por certo, nós descremos naquilo com o qual vocês foram enviados. Então Allah subhanahu wa ta'ala depois diz: e vingámo-nos deles. E vingámo-nos deles, desses povos que descreram na mensagem dos admoestadores. Então, olha como foi o fim dos desmentidores. Então, olha como foi o fim dos mentidores. E o fim dos mentidores foi o castigo. Foi o castigo, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no seu nobre livro acerca de todas as comunidades, de todos os povos que desmentiram e descreram nos admoestadores que lhes foram enviados. E Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, no seu comentário deste versículo, diz o seguinte: temos neste versículo a evidência que quem rejeita La ilaha illallah será castigado. Temos a evidência, a prova neste versículo que quem rejeita La ilaha illallah será castigado. Porquê que o Sheikh diz isto? Porque todos os admoestadores enviados por Allah, todos os profetas e mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala às diversas comunidades e aos diversos povos, vieram com a mesma mensagem de base, com o mesmo fundamento que é La ilaha illallah. Esta é a mensagem de base, é o fundamento de daquilo ao qual chamaram todos os admoestadores, todos os profetas e mensageiros, que é La ilaha illallah. Então Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, disse que temos neste versículo a evidência que quem rejeita La ilaha illallah será castigado. Será castigado, como vimos neste versículo. Portanto, o servo não poderá ser salvo do castigo senão aceitar La ilaha illallah. Não poderá ser salvo do castigo senão através da aceitação de La ilaha illallah. E temos aqui a prova de que a aceitação, al-qabul, é uma condição de La ilaha
ilallah. Depois o autor mencionou uma outra evidência, mais um versículo. يقول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. O segundo versículo mencionado pelo autor é o versículo número 35 da Surah As-Safat. Versículo número 35 da Surah As-Safat. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo, quando lhes era dito não há nenhuma divindade exceto Allah, eles se enchiam de orgulho e diziam: será que temos de abandonar as nossas divindades por causa de um poeta possuído? Repito, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa acerca de aqueles a quem a mensagem chegou, aqueles que foram avisados, aqueles a quem foi enviado um mensageiro, aqueles a quem foi dito: digam La ilaha illallah. Digam La ilaha illallah. Eles enchiam-se de orgulho. Logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado ao seu povo e que lhes deu ordem e os convidou a dizerem La ilaha illallah, a testemunharem de La ilaha illallah, então eles se encheram de orgulho e disseram: será que temos de abandonar as nossas divindades por causa de um poeta possuído? Quer dizer, será que temos de abandonar todas as nossas divindades, todos os ídolos que adoramos, por causa de um poeta possuído? Quer dizer que chamaram ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o trataram de poeta possuído. Então neste versículo, repito do início, Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo, quando lhes era dito, não há nenhuma divindade exceto Allah, eles se enchiam de orgulho e diziam: será que temos de abandonar as nossas divindades para um poeta possuído? E como dizem os sábios, no comentário deste versículo, que é que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa da situação dos politeístas que renunciaram de testemunhar de La ilaha illallah, de testemunhar de que não existe nenhuma divindade exceto Allah. E o que os levou a rejeitarem este testemunho é o facto que compreenderam perfeitamente o que ele contém como tawhid, o que este testemunho contém como unicidade, como monoteísmo e como devoção a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Então este versículo, como dissemos, este versículo se refere ao povo ao qual foi enviado inicialmente o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mesmo se a mensagem do Islão é uma mensagem universal para todos os povos, para todas as comunidades, para todas as raças, no início a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na sua tribo, Quraysh. Então, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam começou a sua da'wa, o seu chamamento a Allah, a sua pregação a Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira coisa pela qual começou foi a tawhid, foi a unicidade, o monoteísmo puro. Então chamou o seu povo a
testemunharem de La ilaha illallah. Então a resposta do seu povo, a resposta de Quraysh, ou da maior parte deles, à exceção de alguns que se convertiram ao Islão e que aceitaram a mensagem, a resposta deles, dos descrentes, foi de se encherem de orgulho e de dizerem: será que temos de abandonar as nossas divindades por causa de um poeta possuído? Por causa de um poeta possuído? E os sábios, como dissemos, explicaram que aquilo que os levou a rejeitarem La ilaha illallah, a rejeitarem este testemunho de fé, é que compreenderam perfeitamente o sentido de La ilaha illallah. O sentido de La ilaha illallah, daquilo que esta frase contém como tawhid, como monoteísmo puro e como devoção a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, e como rejeição do shirk, como rejeição do politeísmo. Então rejeitaram este testemunho e não testemunharam de La ilaha illallah. E temos aqui a evidência de que a aceitação de La ilaha illallah é uma condição. E para terminar, o Sheikh Ahmad, no seu comentário, disse: o mais importante de saber é que o testemunho de La ilaha illallah, e aqui isto é uma conclusão para estas condições de La ilaha illallah que foram mencionadas até hoje. A conclusão é que o Sheikh Ahmad rahimahullah diz que o mais importante de saber é que o testemunho de La ilaha illallah só é benéfico para quem testemunha dele com as suas respectivas condições. E isto conhecendo o sentido de La ilaha illallah, das suas condições e, obviamente, agindo, praticando o que aprendeu. Quanto a quem não conhece o sentido de La ilaha illallah, nem das suas condições, ou que o conhece, mas que não as aplica, não age de acordo com o que conhece, então nesse caso La ilaha illallah não o beneficia. Então este testemunho de La ilaha illallah não lhe é de qualquer benefício. Não lhe é de qualquer benefício. Então temos de temer Allah subhanahu wa ta'ala, aprender o sentido de La ilaha illallah, pois é a base fundamental da nossa religião, e aplicar aquilo que aprendemos a fim de podermos beneficiar plenamente deste testemunho de fé que é La ilaha illallah, que é a razão, o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou os génios e os humanos, que é a primeira coisa que nos é pedida e é a última coisa que o muçulmano diz nesta vida mundana. Hada wallahu a'lam. Ficamos por aqui e assim terminamos a explicação breve e resumida destas 7 condições de La ilaha illallah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.